Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola dominical. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, para aprendermos mais da Tua palavra, meu Pai. Te apresentamos, Senhor, cada vida, Senhor, que está assistindo essa aula, meu Pai, que o Senhor possa alcançar a vida de cada um, meu Deus, aumentando, Senhor, a fé, dando sabedoria, Deus, dando entendimento, meu Pai, dando curiosidade, meu Deus, e interesse pela Tua palavra, Deus, para que a gente possa, meu Pai, aprender cada vez mais e crescer, Senhor, na Tua graça, crescer em sabedoria, Deus, crescer na Tua presença. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus todo o mal das nossas vidas, Senhor, todo o levante do inimigo, meu Pai, contra as nossas casas. Que o Senhor nos guarde, Deus, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todo o mal. Te apresentamos, Senhor, também o nosso país, meu Deus, e pedimos, Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha repreender, Deus, todo o mal, meu Pai, todo levante, Senhor, toda nuvem, Deus, toda tempestade, tudo aquilo que não vem de Ti, Deus, que o Senhor repreenda e que haja paz em nome de Jesus, Deus, e que seja feita a Sua vontade, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A lição de hoje é a lição número... O título da lição de hoje é Autoestima, um ajuste no foco. O texto áureo está em Juízes 6, do versículo 11 ao versículo 16, e Juízes 13, versículo 4 e 5, e diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Agora Juízes 13, do 4 e 5. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Nessas passagens que nós lemos, uma fala sobre Gideão e a outra fala sobre Sansão. Os dois foram juízes de Israel, e o que acontecia? O povo de Israel, a gente sabe que é o povo escolhido de Deus, mas eles sempre foram desobedientes. E por causa da desobediência, muitas vezes eles se tornaram escravos. Então o Senhor sempre levantava pessoas para libertar o povo de Israel da escravidão. Não foi só uma vez que isso aconteceu, aconteceu várias vezes. E aqui a gente vai falar, nessa lição de hoje, né, a gente vai contar o exemplo de Gideão e de Sansão um pouquinho mais para frente. E na lição de hoje a gente fala sobre autoestima. E a gente vai usar os dois como exemplo de autoestima também. E aí o que é autoestima? Autoestima tem a ver com a maneira como a pessoa se enxerga. E a maneira que a pessoa se enxerga tem muito a ver com a autoimagem que ela tem dela mesma, que são informações, né, que está relacionado às informações que ela recebeu dos pais, que ela recebeu dos cuidadores, que ela recebeu durante a criação dela sobre ela. Então, a nossa autoestima está muito relacionado com aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos. É por isso que a autoestima ela pode ser baixa ou alta, positiva ou negativa. Mas o ideal é que haja um ajuste nesse foco. A nossa autoestima ela nem pode ser tão elevada para a gente achar que nós somos
melhores e que por isso a gente não precisa fazer mais nada, porque nós já somos perfeitos. E também não pode ser baixa, para a gente não achar que a gente não consegue fazer nada, que nós não somos capazes, né, que nós não temos valor. Então a gente tem que ter um ajuste nesse foco. E o fato de nós sermos quem somos é uma reflexão. Nos faz plenos e felizes você ser exatamente quem você é, do jeito que você é feliz com isso? Ou por um acaso alguma vez você já quis ser outra pessoa, ou de outro jeito, ou de outra maneira? Então a maneira como a gente se enxerga, como a gente se vê, a satisfação que a gente tem conosco está muito relacionado também com a maneira com que a gente se relaciona com Deus e com a maneira que a gente se relaciona com o próximo. O senso de valorização que nós temos sobre nós mesmos, né, se é maior ou se é menor, vai determinar também o nosso estilo de vida. E é isso que está escrito na Bíblia, lá em Provérbios 23:7, que diz assim: porque como o homem imaginou no seu coração, assim ele é. Então nós somos aquilo que nós acreditamos que somos. O conceito bíblico de autoimagem. Então, Joseph McDowell, escritor e apologista cristão, disse que ver a nós mesmos como Deus nos vê, nem mais nem menos é a base para a edificação de uma autoimagem saudável. Então, a capacidade que a gente tem de nos enxergar da maneira que Deus nos enxerga é a maneira correta da gente se ver. Mas muitas vezes e para muitas pessoas isso é difícil. E o que nos ajuda muito? Nós conhecermos o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Então, o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito é aquilo que nós somos e nós temos que acreditar nisso. Quando a Bíblia diz que nós somos capazes, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos que acreditar nisso, né? E nos valorizar por isso também. E aí aqui vai falar sobre Lúcifer e o desejo de autossuficiência. Então, o que aconteceu com Lúcifer? Ele era um anjo de luz, mas ele tinha um autoconceito dele muito elevado. Ele tinha uma autoestima muito alta. Tanto que ele achou que ele era tão maravilhoso, que ele era tão importante, que ele era tão lindo, que ele era tão poderoso, que ele podia edificar o trono dele acima do trono de Deus. Ele podia ser mais do que Deus, ele podia ser superior a Deus. E nós sabemos que isso não é possível. Lá em Ezequiel 28, do 1 ao 19, quando a gente vê a profecia contra Tiro, que era o rei que acreditava ser um deus, a sua ruína ela está descrita e ela usa termos que remontam, que relembram a queda de Satanás. 1 Timóteo 3, 6. E o que nos chama a atenção nesse texto é o que diz a respeito de Lúcifer, né? Ele se corrompeu, por quê? Por causa da sua sabedoria e do seu resplendor. Então, ele tinha tanta consciência, né, de como ele era, da sua sabedoria, da sua luz, de todas as suas qualidades, que ele supervalorizou aquilo. Ele achou que ele era mais do que ele era. Então, nós temos que ter cuidado com isso. E o que o diabo fez? Quando ele foi lançado fora do céu, foi lançado na terra por causa do seu pecado, né, por causa da sua soberba, da sua arrogância, o que ele fez? Ele veio para a terra e encheu o coração do homem com aquilo que havia no seu próprio coração, que era o desejo de ser Deus, o desejo de ser autossuficiente. Por que Adão e Eva pecaram? Porque a serpente disse para Eva que se ela comesse, ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. Por que Lúcifer pecou? Porque ele queria ser mais que Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós somos o que somos graças a Deus. Então sem Deus nós não somos nada do que nós somos. A gente tem que ter sempre isso na nossa cabeça. Nós somos o que somos por causa de Deus. E agora vai falar sobre a gênese do eu. Então o primeiro casal, ele tinha consciência de Deus, ele tinha consciência da criação, mas não de que ambos eram independentes. Tanto que quando Deus criou Eva, o que foi que Adão falou? Você é osso do meu osso. Então eu e você somos uma só carne, somos uma só pessoa. E antes da queda, Adão e Eva, o eu deles não era um inimigo,
né, a ser vencido, porque eles não tinham isso, né? Eles não tinham esse sentimento. Então, porém, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, rompendo, né, aquilo que Deus havia falado, por livre e espontânea vontade, eles foram induzidos, mas eles não foram obrigados, eles fizeram porque eles quiseram. Ele nasceu no homem um ego pecaminoso, um eu pecaminoso. E aí, a partir desse momento, Adão percebeu que ele e Eva eram pessoas diferentes, tanto que o discurso dele muda, né? Antes ele diz, ela é osso dos meus ossos, depois ele fala que essa mulher que o Senhor me deu, essa mulher que não tem nada a ver comigo, que não faz parte de mim, mas que foi o Senhor Deus que me deu ela, então foi ela que me fez pecar. Então ele transferiu a responsabilidade para a mulher, e a mulher transferiu a responsabilidade para a serpente, ou seja, ninguém assumiu a culpa de ter pecado, ninguém assumiu a responsabilidade. Então, assim como no jardim de Deus a serpente induziu Eva à desobediência, a todo instante, todo momento, Satanás, ele fica nos incitando, ele fica nos induzindo a pecar. Então, assim, Adão e Eva, eles foram tentados, não sei, a vez que a Bíblia mostra foi a que eles pecaram, mas provavelmente eles tenham sido tentados outras vezes e talvez eles tivessem resistido. E nós somos assim também, nós somos tentados todos os dias, às vezes, várias vezes durante o dia, e a gente resiste. E essa é a nossa missão, nosso papel, é resistir. Mas é lógico que nós não somos perfeitos. E às vezes a gente cai em tentação, às vezes a gente erra, às vezes a gente peca. Isso é natural do ser humano, mas essa é a missão do diabo, é nos induzir a pecar. E a nossa missão é resistir ao diabo, né? Então, assim, Adão, até então, não tinha a semente do mal dentro dele. E mesmo assim ele pecou. E nós já temos a semente do mal dentro de nós. É por isso que nós temos que ter um cuidado redobrado. Contraponto entre a proposta secular e a mensagem cristã. Então, nos dias atuais, né, nessa tentativa da gente ficar ajustando a nossa autoimagem, a maneira que a gente se enxerga, a maneira que a gente se vê, os profissionais da psicologia, o que eles fizeram? Eles estão fortalecendo o ego, né, o eu das pessoas, para que elas tenham um ajuste melhor dessa questão da autoimagem, da maneira que a pessoa se enxerga. E aí surgiu o movimento da autoestima. Então, alguns estudiosos, como William James, um dos fundadores da psicologia moderna, e Carl Rogers, psicólogo dos Estados Unidos, dentre outros, eles desenvolveram teorias da personalidade na tentativa de mapear os traços de caráter, de personalidade, os traços do inimigo, ou os traços do indivíduo, né, que definem um ser humano, e seus seguidores, a partir dessas pesquisas, por esses estudiosos, eles popularizaram o que nós chamamos de movimento da autoestima. E esse movimento foi iniciado na década de 70 e apregou que a autoestima ela é uma necessidade e que, por ser assim, se ela não for atendida convenientemente, poderá deflagrar transtornos depressivos, ansiedade e dificuldades de relacionamento. Então, ela foi uma defesa radical para a época, né, porque muitos educadores e muitos pais, eles não se preocupavam em estimular a autoestima das crianças porque tinham medo de mimá-la. Mas esses estudiosos perceberam a importância da autoestima para a saúde mental, inclusive psicológica das pessoas. A influência do movimento da autoestima na teologia cristã. Então, os cristãos, de modo geral, eles consideravam supervalorização pessoal uma atitude pecaminosa. Então, assim, você ter uma autoestima elevada por alguns grupos religiosos e por religiosos de antigamente era considerado pecado, né? Nós tínhamos que ser humildes, nós não podíamos reconhecer as nossas qualidades, os nossos valores, porque isso podia ser considerado arrogância, soberba e era pecado. E hoje existe algo que o mundo e a igreja compartilham, é a defesa da autoestima.
Então, nós precisamos reconhecer o nosso valor, nós precisamos reconhecer as nossas qualidades, né? E o culto ao eu em si não é bom, né? Nós precisamos ter cuidado com isso, porque tudo tem que ter equilíbrio nessa vida, nem de mais, nem de menos. Então, outros irmãos, eles têm unido esforços no sentido de combater aquilo que eles consideram um inimigo comum, que é a baixa autoestima, que se manifesta de diversas formas. Por exemplo, depressão, ansiedade, inveja, medo, comodismo, perfeccionismo, sentimento de inferioridade, insegurança, murmuração. Então, todos esses sentimentos que podem ser gerados pela baixa autoestima, o que eles fazem? Ele paralisa o ser humano. Quando a pessoa ela é insegura, ela não reconhece as suas qualidades, ela não se enxerga como Deus a vê, ela enterra os seus dons, né? E muitas vezes pode acabar destruindo vidas. Mas a gente tem que ter cuidado. Por quê? A autoestima é importante? É, mas ela não é tudo. Então não adianta nada você ter autoestima elevadíssima se você não tem outras coisas, se você não tem Deus, né? Se você não tem fé, se você não acredita em várias outras coisas. Então, assim, tudo é equilíbrio. Então, a autoestima é importante, mas não é só a autoestima que é importante. O que dizem os críticos do movimento da autoestima de hoje? Então, assim, a gente sabe que toda a teoria é assim, né? Tem gente que apoia, tem gente que critica, tem gente que concorda, tem gente que discorda. Todo tratamento é assim, todo medicamento é assim, né? A gente sabe que a vida é assim de uma maneira geral, igual agora nessa pandemia. Tem aí as opções de tratamento e uma das opções é a cloroquina. Tem gente que apoia, que diz que é bom, que diz que é o melhor, enquanto isso tem outros que diz que faz mal, que é pior. Então, assim, sempre vai ter alguns que são a favor e outros que são contra, igual com esse movimento da autoestima. A gente vai ver agora a corrente que é contrária. O que eles dizem? Estimular a autoestima faria com que esses sintomas deixassem de existir. A pessoa ter autoestima, ela não vai ter depressão. Se a pessoa tiver uma autoestima alta, ela não vai ter insegurança, ela não vai ter sentimento de inferioridade, ela não vai reclamar, ela vai ser completamente livre dessas coisas, né? Então, Roy Baumeister, professor de psicologia da Universidade Estadual da Flórida, um dos maiores críticos do movimento da autoestima, ele revisou essa pesquisa e esse estudo e ele chegou a uma conclusão interessante. Por quê? As pesquisas, né, que associavam a autoestima elevada a bom desempenho, ele descobriu que o sucesso pessoal, escolar ou profissional eleva a autoestima. Então, quando você tem sucesso em alguma área da sua vida, ou em todas, ou em mais de uma, você vai ficar com a sua autoestima mais elevada. Mas uma autoestima elevada não necessariamente conduz ao sucesso. Então, a autoestima mostrou-se mais uma consequência do que uma causa. E isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Por que acontece? Porque quando a gente realiza coisas, naturalmente a nossa autoestima aumenta, porque a gente vai ver que a gente é capaz, a gente conseguiu fazer, a gente tentou, a gente se esforçou e a gente realizou. Então a nossa autoestima aumenta porque você fez e você viu o resultado, então você sabe que você é capaz. Mas algumas pessoas que têm a autoestima elevada demais não faz com que elas tenham sucesso. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas que têm um autoconceito delas mesmas, elas acabam acreditando que elas não precisam melhorar, que elas não precisam se esforçar, porque elas já são boas demais. E a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sempre precisa melhorar, a gente sempre precisa se esforçar, né? Que a gente pode sempre melhorar, então a gente tem que ter cuidado com isso. E outra coisa, subjugar o ego ou fortalecê-lo. Então, qual é o posicionamento cristão adequado? Então, assim, a autoestima ela é importante no sentido de nós entendermos que nós somos importantes, que nós somos capazes, mas nós não somos melhores, né? Então, não é porque eu tenho capacidade de fazer determinadas coisas que eu sou melhor que outra pessoa que não consegue fazer as mesmas coisas que eu consigo tão bem. Por quê? Porque essa pessoa vai fazer outras coisas melhor do que eu. Coisas que talvez ela consegue e eu não consigo. Então, assim, cada um tem as suas qualidades, cada um tem as suas facilidades,
Cada um tem os seus dons e os seus talentos. E nós também não podemos ser egoístas, né? Então, nós não podemos ter autoestima, assim, no sentido de sermos narcisistas, né? De se achar que é perfeito, que é maravilhoso, de ficar se admirando e não ajudar as pessoas, né? E não ter compaixão das pessoas e não contribuir para o desenvolvimento e para o crescimento das outras pessoas. Então, o que Deus quer da gente é que nós sejamos conscientes do nosso valor, conscientes dos nossos dons e dos nossos talentos e que a gente use tudo isso em benefício do mundo, em benefício do próximo, né, para ajudar outras pessoas. A Bíblia fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente ama, a gente vai usar os nossos dons e talentos para abençoar a vida das outras pessoas também. A vertente bíblica nem mais, nem menos. Então, o texto da Bíblia diz que, Gênesis 1, que o homem é a coroa da criação. Foi feito à imagem e semelhança de Deus, pouco menor do que os anjos. Além disso, né, todo aquele que recebe e crê o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, vai ter o direito de ser chamado filho de Deus. Então, veja como nós somos importantes. Mas, ao mesmo tempo, o que a Bíblia diz? Que não há um justo sequer. Então, nós somos importantes, nós temos valor, mas também nós temos falhas, né? Que em nossa carne não habita bem algum. Então, nós somos valorosos, mas somos falhos, né? Então, nós temos que ter esse equilíbrio, a gente tem que saber isso. Que da mesma maneira que as outras pessoas falham, nós também falhamos. Eu vou falar sobre personagens bíblicos que tinham conceitos distorcidos e muitos cristãos, muitas vezes, têm conceitos distorcidos de si mesmo. Uns se acham menores, inferiores e às vezes não querem fazer aquilo que Deus manda que eles façam porque eles acham que não têm capacidade, não têm condição. Outros, eles já se acham demais, superiores e acabam às vezes ficando soberbos e descuidando da vontade de Deus, descuidando de obedecer a Deus, de fazer aquilo que Deus quer que faça. E aí os dois exemplos são os que nós lemos lá no início, que foi Gideão. E Gideão, ele tinha a visão inferior, né? Como eu disse, o livro de Juízes, ele narra episódios onde o povo de Israel, eles pecaram, né? Eles abandonaram o Senhor e por causa disso eles tornaram-se escravos de diversas nações. Gideão era os midianitas e Sansão ia livrar o povo dos filisteus. Então cada um ia libertar o povo de Israel de um povo específico, de um povo diferente. Então, apesar do povo de Israel pecar, apesar do povo de Israel abandonar a Deus, Deus não se esquecia dele. Deus sempre levantava um libertador. E é interessante que a Bíblia não fala de muitos, não fala de vários, fala de um de cada vez, muitas vezes, né? É aquele ali que Deus escolheu e é aquele ali que Deus vai usar para salvar o povo, né? Quando Deus escolheu o povo de Israel, foi de quem? Foi de Abraão. Quando o povo pecou e Deus ia destruir o mundo, ele resolveu salvar a raça humana, foi Noé, né? Para libertar o povo ali do Egito foi quem? Foi Moisés. Então Deus levanta para salvar um povo, para salvar uma nação. E essa pessoa, esse que Deus escolheu, ele tem que ter o foco ajustado sobre ele mesmo. Muitas vezes a gente vê a Bíblia falando de homens, né, quando Deus chama, e eles falam, não sou capaz, Deus. Moisés disse que não sabia falar, né? E Samuel era muito novo, e vários outros, né? Eles sempre falam, mas Deus, eu não posso, eu sou novo, ou eu sou velho, ou eu não sei falar, ou eu isso, aquilo. Então as pessoas, elas olham para as suas fraquezas e para as suas falhas, mas Deus olha para as nossas qualidades, para as nossas virtudes, para aquilo que Ele colocou dentro de nós e para o poder dele nas nossas vidas. Então Gideão, quando o Senhor falou com ele, ele disse, Deus, eu sou de uma família fraca e eu sou mais pobre, como que o Senhor vai me usar? Como é que o Senhor vai fazer? E Deus fala, olha, você vai fazer
eu vou te usar e o povo, aquele povo vai ser como um. Você vai ferir os midianitas como se eles fossem um só homem. Por quê? Porque Gideão foi escolhido por Deus. E Deus não estava olhando para a família dele, para o nascimento dele, para a condição financeira dele, não. Deus estava olhando para aquilo que Deus tinha colocado dentro dele. Então, muitas vezes Deus quer nos chamar para coisas grandes e a gente fica olhando ao redor para a nossa circunstância, para aquilo que a gente acredita a respeito de nós mesmos, mas Deus, ele olha aquilo que está lá dentro, aquilo que ele colocou dentro de nós. E aí a gente vai ver o exemplo de Sansão, que já era justamente o contrário de Gideão. Ele já nasceu sabendo que ele era escolhido de Deus, que ele tinha a força de Deus, que ele tinha o poder de Deus, que ele tinha essa missão de libertar Israel da opressão dos filisteus. Mas a gente vê como é que eu posso dizer, descaso, desprezo, negligência de Sansão com relação ao dom e ao poder que ele tinha. Então, assim, Sansão ele era muito forte, muito poderoso, mas a gente vê que várias vezes ele usava a força dele para coisas não muito importantes, para aquilo que realmente não era aquilo que ele tinha que fazer. Sansão, ele era nazireu e tinha algumas coisas que ele não podia fazer. Ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber bebida forte, ele não podia raspar a cabeça. E ele fez tudo aquilo que ele não podia fazer. Inclusive se casou com uma mulher do povo que ele tinha que libertar, o povo de Israel, que foi uma filistia, não sei agora exatamente. Mas ele fez tudo isso. Por quê? Porque ele achava que ele nunca ia perder a força dele, porque ele achava que era ele. E ele tinha esquecido que não era dele, ele tinha esquecido que aquilo ali que ele tinha vinha de Deus. Deus tinha colocado nele. E da mesma maneira que Deus coloca, se Deus quiser, ele também tira. Nós sabemos disso, né? Que Deus dá, mas se a gente não usar, se a gente não fizer da maneira correta, Deus tira. E o que é que Deus fez? Tirou o Espírito Santo dele de Sansão. E Sansão perdeu a força, né? E aí ele se tornou também um escravo dos filisteus, como era todo o povo de Israel, e muito mais humilhado ele foi. Então, mesmo assim, né, quando ele pediu a Deus uma última chance, uma última oportunidade, Deus ainda teve misericórdia dele, né, e deu a ele o Espírito Santo de Deus novamente. E aí ele só obteve vitória quando ele, sem olhos físicos, porque ele estava cego, ele pôde ver aquilo que Deus via nele. Ele entendeu que não era ele, mas que era Deus. E aí ele pediu a Deus e Deus deu a ele ali uma última força. E ele derrotou muitos filisteus, mas ele foi morto também ali naquele momento. Então nós não podemos nos esquecer disso, né? Que a nossa força, que os nossos dons, que os nossos talentos, que a nossa capacidade, que a nossa qualidade, elas vêm de Deus, né? Nós não podemos nos esquecer que é Deus que nos capacita, que é Deus que nos honra, que é Deus que nos fortalece. E eu vou ler a conclusão já que diz assim: a libertação do sentimento de inferioridade e ou superioridade passa invariavelmente pelo relacionamento com aquele que nos criou. A superação de nossos traumas acontecerá no dia em que compreendemos quem de fato Deus é e quem realmente somos nele, e este é um processo que se dá no conhecimento de sua palavra e no relacionamento pessoal com Cristo. O Senhor quer pintar um quadro realista de sua percepção de nós, e este quadro nos desafiará eternamente a mudar nossos pensamentos e ações, a fim de que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, nós temos que nos enxergar como Deus nos enxerga. Nós não podemos nos ver como as pessoas disseram que nós somos, né, como a maneira que nós acreditamos que nós somos. Às vezes nós ouvimos que nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós não damos conta, que aquilo não é pra gente, mas a gente tem que ouvir aquilo que Deus diz. Então, às vezes Deus diz: isso é para você,
então aquilo é para você. E quando Deus diz, isso não é para você, então não é. Nós temos que ficar com a palavra de Deus ao nosso respeito. E para a gente entender qual é a vontade de Deus e como é que Deus nos enxerga, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer aquilo que Deus diz a nosso respeito e ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, porque aí Ele vai colocando a verdade dEle dentro das nossas vidas e dentro da nossa mente e tirando toda a sujeira e toda a mentira que o mundo colocou na nossa cabeça e colocou na nossa mente ao longo de todos os anos, durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência. Então vamos colocar o nosso foco em Deus, vamos começar a observar as nossas forças, as nossas qualidades, né, a nossa capacidade, aquilo que Deus colocou em nós, amém? E essa é a aula de hoje. Os irmãos podem deixar os comentários de vocês aí onde vocês estiverem assistindo e até a próxima aula.